A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Hoje, dando continuidade ao tema do segundo trimestre deste ano de 2020, hoje, 12 de abril, a gente está estudando acerca da igreja eleita. Ao longo de 13 lições deste segundo trimestre, vamos ver hoje a lição 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Texto áureo, você que tem uma Bíblia, se quiser acompanhar com tua Bíblia, ou você que tiver a revistinha, acompanhe com a revistinha. Está em Efésios 1, no versículo 3. E assim está escrito: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como de costume, vamos fazer uma oração. Jesus Cristo, meu Senhor e Deus, nesta data em que teus filhos acompanham esta lição e todos aqueles que podem também acompanhar através deste vídeo, o Senhor abençoe, dá graça, Senhor. Opera, meu Deus amado, abrindo o entendimento, dai o teu espírito de inteligência, de sabedoria, e que todos possam crescer no conhecimento e na tua graça. Louvado seja o teu nome, meu Senhor Jesus. A verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Coisa maravilhosa, antes mesmo da fundação do mundo, esse projeto de Deus, que é a graça para que todos possamos chegarmos até Ele. Que Deus nos abençoe neste dia. Como introdução, nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprouve a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Aleluia, glória a Deus. Então, a lição de hoje é fundamental para você saber que você é um projeto de Deus antes mesmo da fundação do mundo. Então, que o Senhor nos ajude nesta manhã maravilhosa, ou neste dia em que você acompanha-me com este vídeo. Leitura diária. Segunda-feira, Efésios 2, versículos 11 a 13. O 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. O 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e nem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê nesta passagem em Efésios, no capítulo 2, aleluia, que dantes não tínhamos chance de ter conhecimento de Deus, a não ser pela aliança da circuncisão que Deus tinha com Israel. E vocês podem pegar sua Bíblia e conferir lá em Gênesis, no capítulo 17 e no versículo 10 em diante, esta aliança que Deus fez com Abrão, e justamente quando ele trocou o nome de Abrão para Abraão e dando para ele essa aliança
da circuncisão. Ao 8º dia, todo menino devia ser circuncidado, e todos aqueles, sejam estrangeiros ou não, que tivessem ali querendo também fazer parte do povo de Deus, deveriam se circuncidar. E era uma atitude da parte do homem que exigia uma certa fé, porque tinham que circuncidar o prepúcio do macho ou do menino. E era meio doloroso, mas necessário. Assim, todo aquele que tivesse circuncidado se chamava povo de Deus. Aleluia. E Jesus Cristo, ele veio para trazer uma nova aliança, em que a circuncisão não era na carne, sim, como profetizavam em outros tempos os profetas, a circuncisão de coração. E é uma aliança maravilhosa que Cristo deixou para mim e para você, e sem essas dores que dantes tinha a aliança da circuncisão. O interessante também é que hoje a ciência, ela descobriu que ao 8º dia, justamente no 8º dia, é que aumentava o nível de protrombina e vitamina K, de tal maneira que a cicatrização era mais rápida. Veja como o nosso Deus conhece todo o nosso corpo e suas alianças são perfeitas. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que éramos e o que somos em Cristo Jesus é o que está aí determinado em Efésios 2, de 11 a 13. Terça-feira, Efésios 1, de 4 a 6. O 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade. Em outras Bíblias, em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Aleluia. E no amado aí, logicamente, está falando do nosso Senhor Jesus. E veja que a predestinação, ela aí está tratando de uma aliança que Deus faz conosco se a gente estiver, logicamente, dentro do que Ele preconiza. Então, se você crê em Cristo, você é adotado como um filho. E o beneplácito de sua vontade está se falando de algo que vem dele, um consentimento da parte dele, para que nós sejamos adotados, mesmo que a gente tenha sido pecadores. Porém, o versículo 4 revela a vontade de Deus, que é que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante deste amor que ele nos revela. Então, o que precisamos para estarmos nessa condição de eleito, nessa condição de predestinado, é sermos este povo santo, irrepreensível e dando graças ao amor que ele nos concede gratuitamente. Então, louvado seja o nome do Senhor. E aí fazemos parte do que o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,9, chama de nação eleita. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus nos elegeu e nos predestinou em Cristo, antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Quarta, João 3, de 16 a 18. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Resumindo, Cristo foi enviado por Deus para salvar
os pecadores. Por um lado, a gente vê então a predestinação para que em Cristo nós sejamos salvos, em Cristo nós sejamos como filhos adotivos. Por outro lado, aqueles que não creem também estão predestinados para uma condenação. E veja que o versículo 18, o apóstolo João trata destes que não creem como já condenados, já estão condenados. Isso, logicamente, por conta da palavra. Então, não é muito difícil a gente entender este projeto de Deus. Se você crê no Senhor, é como que você tivesse entrado na arca de Noé e salvo do dilúvio. Se você não crê, é como se você estivesse do lado de fora da arca e não entrou na hora do dilúvio. Você vai ser morto e simplesmente assim. Então, quem entrar na arca de Noé está predestinado a ser salvo do dilúvio. Quem não entrar na arca de Noé está predestinado a morrer. Assim somos todos nós hoje. Quem crê em Cristo, ou seja, entrou na arca, será salvo. Quem não crê em Cristo, não entrou na arca, está morto, condenado. Simples assim. Quinta-feira, Efésios 2, de 8 a 10. 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia! Resumindo, a salvação é alcançada somente pela graça de Deus. E aqui, logicamente, tem um recado do apóstolo Paulo, que está intrínseco nesta palavra, que a graça é um dom de Deus. Alguns podem se perguntar, mas Deus não vai ter piedade de A ou B, que parecem serem bonzinhos? Ora, a soberania de Deus está aí. É Ele que escolhe, pronto. Nós não temos o direito de ficar questionando quem Deus quer ou quem Deus não quer. Isso é com Ele. Agora, glorifica a Deus se você faz parte desse povo. Se você faz parte desse povo eleito, escolhido por Ele. Porque no grande dia, quando todo joelho se dobrar diante do nosso Senhor, ninguém vai poder reclamar de nada, porque a ordem simples dele é: só entra no meu céu quem crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E pronto. Então, por mais que as pessoas sejam boazinhas, façam caridade, a palavra revela aqui que não é por obras, é pela fé. E é um dom de Deus. Seja grato, você que creu. Você que Deus escolheu para que você entendesse quem é Jesus Cristo. E por isso que nós glorificamos ao Senhor em todo o tempo. Faça sol, faça chuva. Com dificuldade ou sem dificuldade. Porque é Jesus Cristo quem nos justifica diante de Deus. E não é por nossas obras. É pela obra que Ele fez na cruz. E quanto a nós, que somos salvos, nós, então, no versículo 10, revela que nós fazemos as obras que Ele preparou para que a gente andasse nelas. Ou seja, a obra não é feita segundo a nossa vontade e do nosso jeito. Se a gente quiser estar dentro desta palavra, temos que depreender da palavra qual a vontade de Deus, nos inserirmos nela e fazermos a obra segundo o Espírito de Deus ou Deus está nos guiando. E pronto. Então, louvado seja o nome do Senhor. Que você entenda esta palavra. Você é salvo? Então, você faz a obra segundo a direção que Deus te dá. Se você não fizer a obra de acordo com a direção que Deus te dá, você não está inserido neste contexto da salvação. Então, louvado seja o nome do Senhor. Sexta-feira, 1 João 3, versículos 21 a 23. 21. Amados,
Se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Aqui, nesses versículos que a gente pode resumir, né, que Deus atende aos pedidos dos fiéis por intermédio do seu grande amor. Mas vejam que tem muita gente que usa dessa palavra que está no versículo 21 de uma forma tal para poder se justificar diante dos outros quando estão fazendo coisas erradas. E diz assim, mas meu coração não está condenando. Então, está tudo certo. A palavra não está dizendo isto. Mas também a palavra nos revela que a vontade de Deus já está impressa em nossos corações e mentes. Nós é que, como Paulo dizia, quando Jesus disse para Paulo, né, não recalcitrar contra os aguilhões, nós é que, às vezes, querendo fazer valer a nossa vontade, os desejos de nossa carne, nós lutamos contra a vontade de Deus, sabendo qual é a vontade dele. E lutamos por causa do contexto do mundo, por causa das nossas aparentes necessidades, por conta dos que os outros dizem ou deixam de dizer. E a gente dá asas ao nosso coração ou dá asas ao nosso querer. Então temos que tomar cuidado. O Senhor sempre vai cochichar nos ouvidos dos seus a direção que Ele quer. Nós é que não arranjemos pretextos nem desculpas para não seguir. E a palavra diz aqui no versículo 22 que qualquer coisa que lhe pedirmos. Então eu considero esta passagem como que um termômetro. Tudo aquilo que você pede, às vezes você vê que Deus não atende certas coisas. Então é um termômetro para a gente saber que de repente a gente está errando em alguma coisa. E segundo a direção de Deus, nós temos que verificar o que a gente precisa para acertar. De tal maneira que um dia alcançaremos essa estatura de varão perfeito e tudo que pedirmos, Deus verdadeiramente concederá. Então, louvado seja o nome do Senhor. Mas veja que o maior mandamento é que creamos no seu Filho e amemos uns aos outros segundo o seu mandamento, mostrando aí que amor verdadeiramente não é um puro sentimento, é uma necessidade. E toda vez que a gente se justifica por qualquer motivo de não amar ou não proceder conforme aquele que ama, a gente às vezes foge deste mandamento, entendendo que é simplesmente um sentimento. E aí a gente vê que o tiro, ele verdadeiramente sai pela culatra. E a gente às vezes dá um tiro no nosso pé, confundindo mandamento com sentimento. E o nosso sentimento, que vem do nosso coração, nos engana. Sábado, 2 Coríntios 1, 20 a 22. 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. E por ele o amém. Para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aleluia. Resumindo, o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. E nisso que está o versículo 22, né? Qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Eu entendo sempre essa palavra selou, do selar, né? De selo, também descrita em Efésios 1:13, como que comparando com uma carta nos tempos de hoje. Se você quiser mandar uma correspondência para alguém, você vai lá no correio, paga aquela taxa, eles te dão um selo, você sela a carta, colocou ali o endereço certinho e aquela correspondência chega até o seu destinatário.
O Espírito Santo, ele tem essa incumbência aqui na terra. Todos nós que cremos em Jesus Cristo, a gente já sabe qual o endereço. A gente vai para o céu. Mas você só vai para o céu se você receber este selo do Espírito Santo, que vai garantir que verdadeiramente você, que é a correspondência, vai chegar até lá, até Deus. Ou seja, teu espírito vai chegar até Deus. Então, deixe-se selar pelo Espírito Santo, crendo na palavra do Senhor e verdadeiramente você entendendo que este selo vem do próprio Deus, na confiança que você deve ter em Deus, nas suas promessas, e o amém, que diz aqui, para a glória de Deus. Lembre-se que amém quer dizer assim seja. Ou seja, você verifica na palavra a direção e você diz, amém, Jesus, eu vou. É este caminho que eu devo seguir. Sem questionar muito, porque a gente tem uma tendência a querer questionar a Deus. Quando às vezes a gente tem a certeza da direção que Deus quer que a gente vá. E a gente luta como que questionando a Deus não vai dar certo. Não vamos ser felizes nunca. A leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo 1, versículos 3 e 4 e de 9 ao versículo 14. Vejamos o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Versículo 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. O 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Mais adiante, nós estaremos esclarecendo melhor alguns pontos, mas eu queria deixar por enquanto realçado esses versículos finais, o 13 e o 14, que para mim são muito importantes. Esse capítulo 1 do livro de Efésios é uma bênção para nossas vidas. Mas vejam o versículo 13, quando o apóstolo Paulo, ele fala que estando nós em Cristo, depois que a gente ouviu a palavra da verdade, ou seja, nós nos convertemos, e ele diz que tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Para mim, este versículo traduz o que significa salvação, fazendo um paralelo com o que acontece hoje. Quando a gente quer que alguma correspondência chegue a alguém, a gente vai lá no correio, faz aquele pagamento e o correio dá aquele selo, que a gente sela a nossa carta, a gente coloca o endereço e envia e chega até o destinatário. O apóstolo Paulo está revelando aqui para a gente
que o Espírito Santo, depois de nos convencer do pecado, ele faz esse trabalho de selar, de tal maneira que a gente sabe que os que estão salvos está endereçado para os céus. E aí a garantia, que é este penhor que ele fala no versículo 14, está neste selo que vem do Espírito Santo. Então ele sela e garante o destino final de todo aquele que crê. Então, que louvado seja o nome do Senhor. Ele um dia vai vir buscar sua igreja e o seu povo, que estejamos verdadeiramente santificados e irrepreensíveis como manda a palavra. Vamos ver agora o primeiro tópico da nossa revista, que trata da a nova posição em Cristo. Então, no passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Mas, por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Vamos entender bem esta nova posição que adquirimos pela fé e como a gente pode e deve caminhar entendendo essa nova posição que Cristo nos dá pelo conhecimento de Deus e da revelação de sua graça. Primeiro item, a doxologia. A doxologia, ela quer dizer manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões como usualmente a igreja usa, né? Glória a Deus, aleluia, aleluia, que quer dizer louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Assim, a gente pratica o que se chama de doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Bem, cabe aqui também uma observação que não se caracteriza apenas você adorar a Deus por você falar palavras de louvor, mas aqueles que adoram a Deus e que verdadeiramente entende o que Deus fez em sua vida, ele fala palavras de louvores a Deus, glorifica no seu coração, com sua boca e principalmente com sua vida, porque não adianta a gente glorificar a Deus só com a boca e não adorar com a nossa vida. Como diz a palavra, ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele começa pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele sempre fala dessa maneira, e nessa epístola aos Efésios é bem interessante como ele glorifica a Deus com essas expressões e palavras. E bendito significa digno de louvor. Aí o apóstolo dá sequência nesse versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, no versículo 6. Ou para louvor da sua glória, no versículos 12 e 14. Que coisa maravilhosa que tenhamos palavras, expressões de louvor a Deus sempre em nossos lábios. E por isso que é conveniente, quando você começa a orar, você já louva o nome do Senhor, reconhecendo que Ele é digno. Aleluia. Independente das palavras que você vai usar na oração, se por uma petição pessoal, se você vai
simplesmente agradecer, se você vai solicitar algo por alguém que está necessitado. Sempre convém a gente falar, ter expressões em nossos lábios, em nossos corações, de louvor a Deus, de adoração a Ele com expressões. Então, glorificado seja o nome do Senhor. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. Uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Existem teorias acerca da Trindade, onde nossa igreja, principalmente a Assembleia de Deus, ela crê na Santíssima Trindade, mas hoje tem alguns teólogos e pessoas que não creem. Coloca simplesmente a pessoa de Jesus Cristo como único, e alguns, como judeus, que não são convertidos, como Deus sendo o único também, não tem o Pai, não tem o Espírito Santo. Mas quando a gente lê a palavra, a gente verifica que tem certos versículos que não tem como a gente encaixar a existência de uma única pessoa na Trindade. São 3 pessoas e fica bem claro em muitas passagens bíblicas e temos que crer. E essa é mais uma, né? Quando fala Deus e Pai de Jesus Cristo. Vamos ver o item 2, as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Isto é, do reino espiritual. Aqui cabe a gente lembrar quando o Senhor Jesus, ele disse lá em Mateus 6,33, para a gente buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas ele acrescenta. Creio eu que esse buscar o reino de Deus e sua justiça primeiramente está tratando justamente das bênçãos espirituais que certamente acompanham as bênçãos materiais. Então, se a gente for inteligente, a gente vai buscar as bênçãos espirituais que logicamente estão atreladas também às bênçãos materiais. Principalmente as materiais, elas estão aderidas dentro das bênçãos espirituais. E só resta a gente glorificar o nome do Senhor. Continuando, essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, do 3 ao 14, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos. Então, aqui revela, nesse versículo 4, que os santos são pessoas que estão na fé em Cristo. Todo aquele que se converteu, todo aquele que se transformou e todo aquele que, portanto, recebeu o selo do Espírito Santo, como está lá no capítulo 1, no versículo 13. Então foi selado, portanto, foi separado para Deus. E esse termo é o que significa sermos santos. E aí está para todas as pessoas que verdadeiramente creem e, lógico, que buscam em Cristo este processo de santificação que é realizado pelo Espírito de Deus. Então, Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos. Isso no versículo 5. Nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo. E vejam que lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E por isso que todos, enfim, precisamos dessa fé em Cristo para podermos sermos redimidos diante do Senhor. E aí veja que em Cristo ele predestina-nos a sermos filhos, logicamente pela fé em Cristo. E também ele revela no versículo 6
que através dele, que é Cristo, nós ficamos ou nos tornamos agradáveis para ele. Que coisa maravilhosa. E aí o versículo 7, ele diz que remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Então, a cruz trouxe remissão para todos nós. E, em seguida, acolheu-nos por sua vontade redentora. Revelou-nos a palavra da verdade. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Ainda garantiu a validade da promessa no versículo 14. Então vejam que no versículo 13, ele diz que nos selou. E é como eu tinha dito anteriormente, a gente vê esse processo como de um envio da carta. Para a gente enviar a carta a algum destinatário, nós elaboramos a carta, nós colocamos lá o endereço que ela deve chegar e vamos lá no correio e o pessoal do correio vai colocar o selo e dessa forma o mensageiro ou o pessoal do correio vai levar até seu destino, desde que a carta esteja selada. E o Senhor quer nos levar para junto de si, da mesma maneira. Então, ele nos sela com o Espírito Santo e, logicamente, que tudo isso para nos salvar e nos salvando significa que o nosso endereço final tem que ser os céus de glória. E a garantia de que esta carta, ou nós vamos chegar, e aliás, Paulo chama-nos de carta lida, né? Que coisa maravilhosa. Então, a garantia é o próprio Espírito Santo, que a palavra diz que é o penhor da nossa herança. Ou seja, ele é a garantia que a gente vai chegar nos céus. Então, quem não tiver o Espírito Santo, não tem como chegar lá no céu. Ou pelo menos, enquanto não tiver, não tem garantias. Mas aquele que tem certeza que o Espírito Santo habita em si, tem certeza que vai ser salvo. Não há dúvida. Porque o Espírito Santo promove continuamente um processo de santificação. Porque sem santidade a gente sabe que não veremos a Deus. Então, a obra do Espírito Santo começa na nossa conversão e ela continua com a nossa vida de tal maneira que ele vai nos aperfeiçoando. É uma obra maravilhosa que o Espírito Santo faz em nós. Então, tais bênçãos espirituais provém de Deus, que planejou a redenção. Então veja que antes mesmo da fundação do mundo, já houve um planejamento dessa redenção. Do Filho que a realizou, com certeza consumou lá na cruz, e do Espírito Santo que a garante. Como disse, o Espírito Santo, mediante a fé que ele coloca em nós, crendo verdadeiramente, nos arrependendo dos nossos pecados, e habitando em nós, ele dá para a gente a garantia que o nosso destino final será os céus de glória. Então essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo, bendito seja Deus. E aí está esse projeto que o Espírito Santo, ele consuma em nós e logicamente leva a gente a adorar a Deus pelo conhecimento dessa verdade. E a gente acaba entrando no que os teólogos chamam de doxologia. A gente expressa através das palavras, expressões de louvor a Deus e através de nossas vidas, fazendo tudo que pode louvar a Deus com o nosso corpo, com nossa alma e espírito. Então, bendito seja Deus. O item 3, a nova condição. Então a expressão em Cristo, Paulo usa muito esse em Cristo, né? E a gente tem que entender bem que em Cristo significa que a gente está num outro patamar que não o da carne, que não o do velho homem. Então significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual por causa deste nome que passa a viver em nós, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. 2 Coríntios 5:17.
Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, oposto da antiga vida, como já disse, que a gente pode retratar como que você tivesse em Adão, escravizado pelo pecado. Romanos 5. Não esqueçam a citação que eu fiz anteriormente de Romanos 3, 23. Sem contar Romanos 6, 23, que lá se revela que quem está no pecado está morto no pecado. Então, todo aquele que peca está morto para Deus, porque o salário do pecado é a morte, é o que está escrito lá em Romanos 6, 23. E assim, enquanto a gente não tiver nova vida, e não basta apenas falar de lábios, tem que viver esta nova vida, porque Cristo traz em nós, através do Espírito dele, esta transformação. E não adianta a gente ficar olhando para os outros e vendo que os outros não estão, porque fazem assim, o assado, de errado, e a gente, com isso, quer justificar, a gente está errado. Isso não anula de forma nenhuma a graça, isso não anula de forma nenhuma a transformação, ou seja, os erros das pessoas não anulam a palavra de Deus de forma nenhuma, que diz que transforma, que diz que faz com que a gente tenha uma nova vida em Cristo. Então, deste modo, não andamos mais em trevas, mas como filho da luz. Romanos 5, versículo 8. Então, lembre-se disso. E, aliás, o inimigo de nossas almas, alguém já me perguntou se o diabo está solto ou preso. E ele está solto e ele está preso, tudo depende. Vamos entender bem. Ele está preso nas trevas. Então, quem porventura abrir brechas em si de trevas, seja crente ou não, é onde ele pode andar. Por isso que existem as setas, os dardos inflamados, que ele só pode se achegar em quem estiver em trevas, porque o inimigo só anda nas trevas, ele está preso lá, e ele não tem como viver na luz. Então, aqueles que estão perfeitamente na luz, por isso que eles não têm como ser tocados pelo maligno, porque o maligno não vai conseguir andar ou entrar na vida da pessoa, porque a pessoa está na luz. Agora, se tiver um algo de trevas, ele pode andar. Então, o nosso desafio é, enquanto a gente estiver vivo, e você que já crê em Jesus Cristo, você viva como um verdadeiro filho da luz, porque as trevas não vão ter vez na tua vida. Continuando, portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Glória a Deus. Agora vamos ver o segundo tópico, uma vida cristocêntrica neste mundo. Aqui a gente vai verificar que todo o nosso universo, e quando eu digo nosso universo, estou falando de nossa vida pessoal em todos os aspectos, ele tem que ter Cristo no centro de tudo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecados e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Significa que não há remissão de pecado se não for em Cristo. Nenhuma outra pessoa, nenhuma entidade consegue perdoar pecado. Só o nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que a gente deve confiar a nossa vida. E para a gente ter essa certeza, temos que deixar a nossa vida totalmente na certeza que Ele está nos dirigindo. E Ele nos dirigindo, o Espírito Santo está em nós nos guiando, o que dá autenticidade para podermos dizer que somos filhos de Deus. O primeiro item, a revelação do mistério.
Aqui a gente vai ver que este mistério da pessoa de Cristo como Filho de Deus foi revelado outroras, mas ocultado nos profetas, e a gente vê a exatidão do cumprimento das profecias quando Cristo nasceu e quando ele deu sua vida na cruz, e depois do Espírito Santo guiando os apóstolos e os discípulos até chegar aos tempos de hoje com a palavra de Deus à nossa disposição. Mas esse mistério estava oculto antes de Cristo e revelado em Cristo. E Paulo, ele teve essa revelação que direta do céu para a gente entender o que Deus projetou para a sua criatura, entendendo que todo tempo ele nos fez filho, começando com Adão, que ele deu o sopro de vida a Adão, e depois, logicamente, que todos os filhos que viriam de Adão seriam também filhos dele. Todavia, com o pecado, a palavra ela indica que o pecado separa o homem de Deus. E o mistério da existência, das alianças que Deus fez com os homens desde então, revelando que tudo confluiria para Cristo. Tudo indicaria que Cristo seria aquele que viria redimir e libertar-nos do jugo do pecado. Então, atentem para essa revelação desse mistério, onde você e eu, hoje, devemos ser gratos pela revelação da parte de Deus para eu e você. Então, louvado seja o nome do Senhor. A frase, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, no versículo 9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Lembrando que os santos de Deus, que está lá em Colossenses 1 e 26, está falando acerca dos membros da Igreja de Cristo. Todo aquele que crê em Cristo é santo de Deus, é separado para Deus e tem sua vida, com certeza, voltada para Deus em Cristo Jesus. Por isso que são chamados santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. E aquele versículo maravilhoso que a gente lê em João 3,16, mostra este projeto de Deus e este mistério que é revelado em Cristo para todos nós. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito. Entendam bem o que é beneplácito. É de acordo com o que agrada a Deus, por amor e misericórdia dele para conosco. Por isso que Paulo, ele coloca essa vontade como a revelação segundo o seu beneplácito. Ou seja, é ele que quis assim, ele que se agrada de fazer deste jeito, por causa do seu amor e misericórdia para conosco. Romanos 9, 15 e 16, o capítulo 11, no versículo 32, demonstra bem isso. Então, sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Então, assim tem que ser também nas nossas vidas. Vejam que alguns hoje, falando de dízimos e oferta, falam acerca de primícia. Porém, a verdadeira oferta e primícia que agrada a Deus, Paulo revela em Romanos 12:1, que somos nós mesmos, nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E se tudo a gente doa a Ele, com certeza a nossa vida material, a nossa vida espiritual, tudo é dele e Ele está no centro de tudo. Glória a Deus por isso. Vamos ver agora o item 2, que alguns não entendem bem, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Capítulo 1, do versículo 10 de Efésios. Isso inclui
tudo que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. João 1, 1 a 3 e Hebreus 1, 2 e 3. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Romanos 14, 11, 2 Coríntios 10, 5. Vamos entender bem que essa é a vontade soberana de Deus. E nós sofremos quando nós lutamos contra esta vontade soberana dele. E por isso que muitos sofrem mesmo, porque a carne milita contra o espírito. E, logicamente, o espírito anseia pelo seu Criador, anseia por Deus. E a nossa carne, ela simplesmente, ela se doa normalmente para as coisas aqui da carne. São os nossos desejos, são as alegrias que a gente acha que tem neste mundo, que é governado, a gente sabe, pelo maligno, porque jaz no maligno este mundo. E aí a gente acaba cedendo, se a gente der asas à carne. Mas quando a gente, pelo Espírito Santo, a gente se rende em verdade para Cristo, significa que o nosso espírito, ele passa a dar a voz na nossa vida, a voz que vem da parte de Deus que nos guia, não a nossa carne e não esses tempos que a gente vive com o domínio do homem. E a gente entende que quem tem que dominar nosso ser, nossa vida, é Cristo, para que a gente possa se achegar a Deus. E as religiões criadas, que não sejam cristocêntricas, elas normalmente levam as pessoas para crer em outros seres, sejam os demônios, sejam os chamados santos, que são retratados em estátuas, em fotos. Todos esses santos, todas essas estátuas, todas essas entidades que governam as pessoas em determinadas religiões, o objetivo maligno por trás está em tirar a vontade soberana de Deus do nosso viver. De tal maneira que a gente deixa de obedecer essa vontade de Deus para dar voz aos nossos corações e mentes, a voz que nos afasta de Cristo. E é por isso que a gente tem que vigiar muito para que o governo de nossos corações, de nossas mentes, não esteja atrelado ao que nos afasta do Senhor. E a idolatria, seja ela em qualquer nível, incluindo idolatrar pessoas, marido, esposa, filhos, coisas, bens materiais como dinheiro, e a gente é levado à avareza. E lembrando que no grego a palavra avareza quer dizer amor à prata. E todas essas coisas, elas fazem com que a gente deixe de estar submisso à autoridade e à soberania de Cristo para deixar o nosso viver se submeter àquilo que não é vontade de Deus. E por isso que a vontade soberana de Deus é que a gente, nesse tempo, a gente se submeta a Cristo, que esta é a sua vontade soberana. E nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Ou seja, lembrando Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, por causa justamente do pecado de Adão e de Eva. Mas em Cristo, nós temos essa ruptura, ou seja, esse afastamento de Deus. Em Cristo a gente é restaurado. Que coisa maravilhosa. Traduzindo, é como se você hoje pudesse entrar no jardim do Éden, porque Cristo está lá na porta dizendo: você crê? Então você entra no jardim do Éden. Você não crê, você continua de fora. E a escolha é sempre nossa. E é preciso que a gente entenda, este crer é todos os dias. Crer exige continuidade, crer em Cristo. Essa é a palavra grega que dá origem à fé em Cristo, a crer em Cristo. Ela indica
continuidade. Não basta você ter crido ontem. Você tem que crer hoje, todos os dias. E aí você tem direito de continuar vivendo no Éden de Cristo, escondido no esconderijo do Altíssimo, onde o inimigo não pode te tocar. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. Aí eu vou lembrar que a arca de Noé, ela estava aberta por um certo tempo. Quem cresce na pregação de Noé entrava dentro da arca e era salvo do dilúvio. Então hoje, você crendo em Cristo, ele é a porta da arca, ele é a porta lá do Jardim do Éden, do paraíso. Quem crê, toma posse. Louvado seja o nome do Senhor. E, portanto, ele não é, de forma nenhuma, a daquele que faz acepção de pessoas. Porque esta salvação, esta palavra, esta graça, ela é liberada para todos os seres humanos. Agora, quem não quiser a soberania de Deus na sua vida, e a vontade soberana de Deus é que creia em Cristo. Quem não quiser, não vai herdar a vida eterna, não vai ver Deus, e enfim, não vai viver eternamente com o Senhor, desfrutando das belezas, das maravilhas do paraíso. O item 3 trata do louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios. Ou seja, as bênçãos, elas são destinadas àqueles que estão na igreja. A graça, ela abarca todo aquele que crê em Cristo, tanto judeu quanto não judeu. Embora que a salvação veio através dos judeus, a gente sabe disso, mas hoje a graça, ela abarca todos os seres humanos que queiram crer e que, por crerem, vão fazer parte da igreja, esta igreja invisível. E eu costumo dizer aqui também que a igreja, hoje, ela está sendo muito atormentada com falsos profetas, falsos mestres, que querem tirar as pessoas de dentro da igreja, desvalorizando a igreja de Cristo. E eu não estou falando desta invisível, estou falando da igreja local. Entenda bem, a igreja local, ela necessariamente não te coloca dentro da igreja invisível. Mas quem está dentro da igreja invisível acaba estando dentro de uma igreja local, porque esta é a vontade do Senhor. Mas aquele que estiver de forma religiosa apenas na igreja local, ou seja, participa dos cultos, participa de atividades, mas o seu coração não está em Cristo e em determinados momentos pratica o que não agrada a Deus, ele está fora da igreja invisível. Mas aquele que estiver na igreja invisível acaba estando dentro da igreja visível. Porque o mundo precisa ver que existe a igreja. E esta igreja invisível, ela torna-se visível por nós que estamos visíveis a esses que não têm visão da igreja invisível. Mas você e eu, que estamos em Cristo, nós vemos a igreja invisível em qualquer parte deste mundo, onde o crente põe os pés, ele reconhece os seus irmãos que pertencem a esta igreja. Porém, o mundo só vai visualizar que existe Cristo e sua igreja através de nós que estamos dentro de uma igreja, visível para eles. Então, vamos valorizar a nossa igreja. Vamos valorizar o que o nosso Senhor, ele deu para nós. Ele deu essa possibilidade de você ser aquele Tomé. Tomé, ele disse que para crer ele precisava ver. Eu hoje, se eu estiver sem igreja, e eu falo da igreja local, eu te digo que eu não preciso para poder ver que eu faço parte dessa igreja invisível. Mas se eu não tivesse Cristo em plenitude no coração, eu nunca conseguiria ver essa igreja invisível.
Então eu preciso, para poder mostrar ao mundo, para poder conviver e mostrar que é possível convivermos em comunhão uns com os outros, em amor uns com os outros, da igreja visível, que é esta local que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua graça, ou na graça, ele constituiu para nós. Então aí, Paulo se inclui aqui, né? Quando ele fala nós, ele diz ele e os judeus. E para o também vós, quando ele diz para nós que não somos judeus, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Que promessa? Todas as promessas que estão listadas de Gênesis a Apocalipse. Que coisa maravilhosa! Então diga, louvado seja o nome do Senhor, e é para louvor da sua glória. Agora vamos estudar o tópico 3, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Vamos entender bem o que significa isto. Paulo retrata o Espírito Santo como nosso penhor. Você sabe exatamente o que isso significa? É o que vamos estudar agora. O Espírito Santo, ele desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por nosso Deus Pai. Então a gente tem que depreender da palavra esta importância que tem o Espírito Santo na nossa vida. Busque não entristecê-lo, como preconiza o apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, porque ele é tudo em nós, tudo para a nossa vida, certamente sendo o Espírito de Cristo em nós. Vejamos o item 1, né, o selo do Espírito Santo, que eu já até mencionei há pouco acerca disto. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da Salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. A gente já verificou isso, escrito pelo apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 1 e no versículo 13. Mas a gente encontra em Tito, no capítulo 3 e nos versículos de 5 a 7, que isto não é por obras nossas, é obra de Cristo em nós que nos regenera. O Espírito Santo, ele faz uma lavagem regeneradora em nós e o Espírito Santo se renova em nós, de tal maneira que a gente se faz, ou melhor, Deus nos faz herdeiro dele. Aleluia. E o penhor, e a gente vai ver daqui a pouco o que significa, garante essa herança para a gente. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como um sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Romanos 8, 9, 15 e 16. E o maligno não lhes toca. 1 João 5, 18. Então, entendam. No mundo espiritual, o selo, ele é reconhecido pelos anjos, é reconhecido pelo maligno, de tal maneira que quando ele vê um servo de Deus, o selado, ele sabe que não pode tocar porque é propriedade exclusiva de Deus, conforme declara o apóstolo Pedro em 1 Pedro 2, no versículo 9. E, com certeza, este selo que faz com que a gente também entenda pelo Espírito Santo que habita em nós, que ele está em nós, faz com que a gente identifique que somos verdadeiros filhos de Deus e precisamos agir, portanto, como filhos de Deus. Vejamos o segundo item, que é o penhor da nossa herança. E eu tenho falado acerca disto desde o início, e vamos entender bem melhor agora. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito,
E veja que algumas palavras Paulo fala disto, né? Depósito, penhor, garantia, ou ainda primeira parcela. Glória! Então, se a gente arredondar tudo isso, veja a tradução grega e o entendimento dela, você vai entender para aqueles que hoje ainda não estão nos céus, é como que Deus tivesse dado, olha aqui, ó, uma garantia de que você vai para o céu. É uma primeira parcela da tua herança. Toma aí o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Versículo 14 de Efésios trata bem disto. A palavra, ela tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Então, nas transações comerciais, é como se você desse um cheque pré-datado, é como se você assinasse ali uma nota promissória, e aquilo para aquele que está comprando ou obtendo aquele bem, seja móvel ou imóvel, seria a garantia que a coisa iria ser paga. E o Espírito Santo é nos dado como garantia de que verdadeiramente a gente vai para o céu. E é por isso que o crente, que é crente mesmo, que recebeu o Espírito de Deus, não pode ter dúvida da sua salvação. E a gente só fica em dúvida se a gente ficar imerso no pecado. Se a gente não estiver imerso no pecado, a gente tem a certeza da nossa salvação, porque a gente sabe que o Espírito Santo está se agradando da gente. E aquela palavrinha que diz que o que faz separação entre Deus e o ser humano é o pecado, isso não vai se cumprir e a gente tem certeza que a gente está selado para ir para o céu. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. 1 Coríntios 2, no versículo 1, capítulo 1, no versículo 21 e 22, Paulo mostra este depósito que Deus faz em nós. E aqui na terra é o nosso bom depósito. E lá no céu, por conseguinte, o Espírito Santo faz com que a gente faça depósitos lá no céu e que quando o nosso Deus olha esses depósitos, ele entende que verdadeiramente estamos indo para junto dele. O penhor da nossa herança, ainda vendo esse tópico, tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida, logicamente por nosso Deus. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Alguns já me perguntaram se uma vez salvo, ou seja, uma vez que confessamos Jesus, estaremos salvos para sempre. Mas entenda que a nossa conduta faz diferença depois que a gente se doa para Cristo. E a redenção, ela está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Mateus 24, no versículo 13. Leiam lá, Mateus 24, no versículo 13, e vocês vão entender que aqueles que permanecem fiéis garantem esta escolha, esta eleição da parte de Deus. Então todos nós precisamos continuamente estar confessando que Jesus é na nossa vida. Então hoje as pessoas olham para você e olham você como carta lida, ou seja, olham para você e veem que o Espírito Santo está em você. Amanhã o Senhor também se revela em nós e garante para essas pessoas, quando lerem a gente, lerem a nossa conduta, olharem para a gente e ver que o Espírito Santo está em nós. Então você é uma carta lida. Então continuamente você testemunha de Jesus Cristo, e para você verdadeiramente garantir que este selo vai permanecer em você, você dá testemunho como um eleito de Cristo, permanecendo fiel a Ele. Mateus 24, versículo 13. Só lembrando. Partimos agora para a nossa conclusão. Então, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, porém por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis, ou seja,
tudo é para Ele, tudo por Ele. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Então, a gente aprendeu aqui que não adianta com os lábios louvar. Dizer, louvado seja o nome do Senhor. E, na verdade, por trás, ter uma vida desregrada, sem obediência aos preceitos divinos. Então, o glória a Deus, o glória ao Senhor, não vai ser recebido pelo nosso Deus. Todavia, aquele que está plenamente em Cristo, entendendo a soberana vontade de Deus, ele glorifica a Deus com os lábios, tem louvor nos seus lábios, como está lá em Hebreus 13, no versículo 15, e também ele louva com sua vida. Então, louvado seja o nosso Senhor e Deus em tudo em nossas vidas. A próxima lição, ela será ministrada no dia 19 de abril e vai tratar de um assunto polêmico no meio acadêmico, na teologia, que é a eleição e predestinação. Esteja certo que o Senhor está nos alertando e nos ensinando, e continue firme no nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus esteja sempre conosco. E vocês dizem aí, amém!